definição de esclarecimento. Definição de esclarecimento. Que tipo de texto é esse? Normalmente é um texto, é uma espécie de método que Kant utiliza nos prolegômenos, que ele chama de analítico. Né? Ele parte de definições gerais e dessas definições gerais ele vai aos conceitos explicativos, né? De cima para baixo. Por isso que o que ele faz? Né? Se alguém me perguntasse o que é esclarecimento, categórico. Esclarecimento é a saída do homem da sua minoridade da qual ele próprio é ocupado. Ponto final. Está dada a resposta. A questão é a explicação dessa definição. Entendendo? Primeira linha, uma linha só. Limpo é definição de esclarecimento. Aí, nós temos o quê? Para entendermos agora o que é o esclarecimento, nós temos que entender pelo menos 3 outros conceitos que ele vai desenvolver no texto. Muito claro estruturalmente. A saída, né? O que é essa saída da minoridade? A minoridade, o que é a minoridade? Né? E o que é essa noção de culpa própria, ou por culpa própria? Quer dizer, para entendermos a definição de esclarecimento, temos que entender o que é saída, o que é minoridade e por que ela é uma minoridade por culpa própria. Isso implica, então, uma análise, uma exposição desses conceitos, que explica o conceito de minoridade, ou melhor, de esclarecimento. Certo? Não é problema. É bem estruturado o texto. E aí, na sequência, você já tem, vejam bem, se esclarecimento é a saída da condição de minoridade, consiste-se, ou requer-se, então, primeiramente, entender o que é minoridade. E já define em seguida. A minoridade é a incapacidade de fazer uso do seu próprio entendimento sem a orientação do outro, sem a orientação do estranho. O que isso significa, saber fazer um uso do seu próprio entendimento? A expressão própria do que é a crítica. Né? Fazer uso do seu próprio entendimento em todas as coisas, seja na religião, seja na antropologia, seja na política, seja no conhecimento, nas ciências, seja na filosofia, metafísica, enfim, todas as áreas da cultura. Né? Fazer um uso do seu próprio entendimento. Depois nós vamos ver que fazer um uso do seu próprio entendimento requer uma explicação também. Né? O que é fazer uso do seu próprio entendimento? Isso remete a outros conceitos, pelo menos 2, liberdade e uso público da razão. Mas, na sequência, bom, o homem é o próprio culpado. Vejam, primeiro ele explicou, ou expôs, definiu esclarecimento, definiu em seguida a minoridade e define agora o que é por culpa própria. Com isso, ele faz uma introdução em um parágrafo, o que é a essência do texto. Né? Bem estruturado. Então, o homem é o próprio culpado dessa minoridade se a sua causa, ou a causa dela, não se encontra na falta de entendimento. Quer dizer, na falta de uma capacidade. Porque entende-se que todo ser humano tenha um entendimento enquanto faculdade. Portanto, capaz de discernimento, capaz de julgar. Então, a minoridade de que ele fala certamente não é a falta de entendimento. Isso exclui, portanto, também a infância, né? A minoridade natural, porque a criança, até os 18 anos, né, supõe-se, não tem ainda pleno uso de sua faculdade racional, o entendimento, no sentido de que ainda não se tem uma maturidade natural. Né? Exclui essa possibilidade. Pensa-se no entendimento de um ser humano adulto capaz de julgar por si próprio. Né? Mas, e aí sim, na falta de decisão e coragem
de servir-se de si mesmo sem a direção de outro. Né? Qual é o inverso de decisão? Ou o conceito que se opõe? Né? A falta de decisão. Né? Falta de decisão, ou seja, acomodação. Falta de decisão significa estar acomodado, né? Entregar-se simplesmente a uma situação cômoda. Né? E coragem, né? Covardia, mesma coisa. De servir-se de si mesmo sem a direção de outro. Sapere-aude, tenha a coragem de fazer uso do próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. Esse parágrafo é um resumo e uma introdução de tudo que ele vai desenvolver. Né? Sobretudo a expressão ouse saber, que significa dê o primeiro passo. Né? Saia da condição de minoridade. Faça uso de seu próprio entendimento sem a orientação de outro. Assim por diante. Né? Tenha coragem, portanto, usar o seu próprio entendimento. Esse é o lema do esclarecimento. Essa expressão, toda uma época, né? Dada numa frase, belíssimo, né? Só em definições. Mas o que Kant fez em termos de estrutura do texto aqui? Nada mais do que definir. Né? Nada está explicado. Uma coisa é afirmar, e outra coisa é apresentar as razões, uma explicação filosófica desses conceitos. E o que ele vai fazer logo em seguida? E ele começa justamente a explicar o conceito de minoridade e suas causas. Né? Para mostrar depois que esse estado, né, o esclarecimento é propriamente a saída desse estado, dessa condição, que implica certas causas, né, que ele explica aqui. Então veja bem, a preguiça e a covardia isso ele aplica a todo o gênero humano, né? Kant diz que o ser humano é preguiçoso e medroso, né? Para dar o primeiro passo. Preguiçoso porque é fácil submeter-se a uma tutela alheia. E medroso porque é sempre perigoso dar o primeiro passo. Porque nunca sabemos se não vamos tropeçar de repente ou o que vem futuramente. Quer dizer, o avanço é por si, por sua própria natureza, um perigo para o ser humano. Bom, a preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de a muitos libertou de uma direção estranha, naturaliter maiorenes, quer dizer, a natureza os libertou. Que natureza? A infância. A natureza libertou o ser humano, a infância o libertou. A própria natureza se encarregou de tornar o ser humano adulto, capaz de usar o seu próprio entendimento. Né? Continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. É muito claro que aqui se trata de uma minoridade cultural. Né? São também as causas que explicam por que é tão fácil que os outros se constituam tutores deles.